colocar em risco a possibilidade da gente ter sindicato, entendeu? Uhum, Então, isso uhum, sempre foi muito, muito difícil a gente conseguir garantir ter sindicato aqui, uhum, porque aqui é muito complicado, é muito uhum, autoritário, assim, as relações, né? Então, assim, foi um preço que a gente. uhum. Começou? Vamos começando então, né, gente? Um pouquinho atrasado, Ah, mas faz consegui. parte. Gente, boa noite. Boa noite. Vamos testar aí pela primeira vez aí no Facebook, né, nessa plataforma aí que, enfim, eu estou inclusive bloqueada aí no Instagram, né, para transmitir alguma coisa ao vivo e a gente vai tentar aqui pelo Facebook. Bom, a ideia hoje é a gente discutir alguns elementos aí sobre o retorno às aulas presenciais, porque quando a gente fala de retorno às aulas, a gente vai dizer, peraí, as aulas não pararam porque os professores estão produzindo, né? Mas, enfim, a ideia é a gente iniciar mesmo a discussão, eu acho que é uma discussão muito profunda e tem que se dar em vários espaços, né, de forma bem democrática. Então, primeiro dizer que se dependesse desse governo federal, a gente nem teríamos entrado em isolamento, né? Desde o início ele vem tentando impedir o isolamento. E trazendo para cá, para o Ceará, o, o governador Camilo Santana, no dia 28 de maio, né, ele apresentou um plano de reabertura da economia, né, e que, na verdade, nesse mesmo dia, no dia 28 de maio, a gente estava com números aqui no Ceará de 37.448 pessoas infectadas e com 2.686 pessoas que vieram a óbito, isso no dia 28 de maio. Hoje, né? Hoje o número dobrou, né? Então cresceu assustadoramente, aí, posso dizer, 100%. Nos casos de contaminação de infectados, foi de 37, foi para 88.132 pessoas infectadas aqui no Ceará, e no número de mortes, nós saímos de 2.686 mortos para 5.393 mortos aqui no estado do Ceará. Então, assim, a gente se pergunta cadê a curva de achatamento, né, as condições para que a gente possa discutir reabertura, sendo que a reabertura ela já iniciou em 4 fases, contando com o primeiro período, que foi a transição, a partir do dia 1º de junho, e a partir do dia 8 de junho começou a primeira fase, e a gente vai discutir aqui um dos pontos da 4ª e última fase que foi colocado, que é as aulas presenciais. Levando em consideração que a gente tem escolas, né, com bastante aglomeração, né, com alto índice de salas superlotadas, enfim, é uma situação bastante preocupante para todos nós professores. Eu, como professora do ensino básico, a gente se preocupa aí muito nessas condições que vão estar colocadas, e aí a gente trouxe para o debate pessoas que, enfim, estão no dia a dia, ou da educação, ou na Assembleia, como no caso do deputado Renato Roseno, que fez um projeto de lei, né, que vai estabelecer minimamente alguns pontos desse retorno com um pouco de segurança, digamos. Primeiro dizer, tá, que hoje é um dia com muitos acontecimentos políticos que a gente não pode desconsiderar, então a prisão do Queiroz é muito importante para nós, né, para nós que acompanhamos o cenário político e sabemos que esse cenário repercute na condição de vida das pessoas, né, e a queda do Weintraub, que na verdade acabou foi premiado aí, sendo aí, ganhando aí o prêmio que seria ir para o Banco Mundial, né? Enfim, saiu da educação, e como a gente vai falar de educação, não poderia deixar de falar dessa queda do Weintraub, né? E aí, gente, eu peguei algumas normativas, né, para a gente falar um pouquinho aqui sobre educação. Tem umas normativas apresentadas pelo Unicef, tá, que vai falar um pouco das escolas e das condições de retorno às aulas. Tem também aqui um documento muito importante,
que é do Conselho Nacional de Secretários de Educação de todo o país, aqui do Brasil, o conhecido como SED, né? E ele vai falar sobre 5 pontos preparatórios para um retorno, um provável retorno presencial aí de volta às aulas, né? E aí ele fala, por exemplo, no primeiro ponto, que seria a segurança sanitária, o segundo, que tem a ver com a capacidade de atendimento e condições para a readequação dos materiais necessários, e aí quais são esses materiais, né? E aí a gente vê a PL que o Renato Roseno apresentou na Assembleia Legislativa, vai tratar de pontos bem mais específicos de algumas condições, como, por exemplo, o uso de máscara, exames, que mais? Testes, né? Enfim, medição de temperatura e outros elementos aí, de distanciamento, inclusive coloca a quantidade aí de espaço de distanciamento que a gente teria que ter para esse retorno minimamente saudável aí, digamos, para a volta às aulas. Então, tem esses pontos do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que está sendo discutido, foi discutido a nível nacional. A presidenta, inclusive, do CONSED, que é a Cecília Mota, ela vai dizer que a discussão no Conselho não é sobre quando voltar, mas como voltar, né? E eu acho que é isso que nos traz até aqui. Agora, tem um elemento que nos preocupa muito enquanto professora. Ela coloca, aliás, o Conselho apresenta que a reposição das aulas pode se dar aos sábados, inclusive à noite, em dias à noite, e aí a gente fica preocupado porque a gente, ao discutir esse período de pandemia, a gente observa que não está chegando a produtividade que os professores estão tendo todo o esforço de se reinventar. É uma palavra que para nós não é nova, quem é da educação sabe muito bem o que é se reinventar em escolas precarizadas antes da pandemia, e aí essa palavra está sendo usualmente colocada durante a pandemia, porque a gente, da noite para o dia, se tornou aí youtuber, editor de texto, de imagens, enfim, inúmeras dificuldades que a gente tem que estar superando sem nenhuma formação para que isso acontecesse, e aqui estamos. Então, nós não paramos de produzir, nós professores, muito pelo contrário, nós continuamos produzindo, e muito mais do que antes da pandemia, né? Não se levou em consideração o adoecimento emocional e de Covid por parte da categoria, né? E aí tem alguns elementos importantes que a gente vai trazer aqui também. Eu também observei tanto documento, mas é importante a gente ler todos. A proposta de lei do deputado federal Edilvan, também, que foi do dia 28 de maio, né, o projeto de lei de número 2949/20, que vai falar, bem amplo, na minha opinião foi bem amplo, ele vai falar basicamente da formação de uma comissão de retorno às aulas, de uma formação nacional, estadual, municipal, e até mesmo uma formação de uma comissão na própria escola, que ao ler é a composição do conselho escolar, na verdade, né, um representante da gestão, dos pais, dos estudantes, enfim, traça esses elementos de organização, de discussão do retorno, e por último, né, o que a gente já apresentou aqui uma vez, que é o projeto do deputado estadual Renato Roseno, 164/20, foi apresentado e lido na Assembleia, foi apresentado no dia 3 de junho, que é, como eu disse anteriormente, vai traçar pontualmente, de forma mais específica, sem falar que tem também uma carta que foi entregue à Secretaria de Educação, pelos movimentos sociais, uma carta do Fórum Ceará pela Vida, né, que também vai determinar algumas coisas que a gente tem que estar em alerta e exigir para um retorno, né? A gente não pode retornar achando que está tudo normal, porque não está, é o que eu disse para vocês, o número de mortos dobrou, né, e a gente precisa estar em alerta em relação a isso. Para eu concluir a minha fala e colocar os convidados para falar, gente, tem algumas coisas também muito importantes. A USP lançou uma nota dizendo que volta presencial só em 2021,
A UFRJ também lançou uma nota dizendo que volta, retorno às aulas presenciais, só quando tiver a vacina ou um medicamento que possa evitar a Covid, né, para ser consequente. E aí a gente vai observando os países da Europa que retornaram, boa parte deles tiveram que fechar as escolas novamente, e as condições do retorno, apesar de todo o cuidado que eles tiveram, tipo como Dinamarca, 10 alunos por sala, 5 apenas iam para o intervalo, então com muito cuidado de distanciamento e tal, tudo isso a gente vai ver que em Israel, na França, no Reino Unido, os números voltaram a subir, eles tiveram que fechar aí novamente essas escolas. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse retorno. Aqui no Ceará, a gente tem uma demanda de muitas mulheres, mães solteiras, principalmente na classe D e E, que a gente chama de mães solos. Então, muitas dessas mulheres estão sendo obrigadas, com essa reabertura da economia, a ir trabalhar e não ter onde deixar os seus filhos, né? Sem falar também que a escola é um lugar mais seguro para as crianças, para a juventude, né? Porque a casa acaba sendo um lugar de superexploração sexual, né? De violência física, enfim. Tem um lado do retorno à escola que foi um espaço que a gente minimamente vinha construindo como algo importante, mas tem essa preocupação que é a quantidade de estudantes, a aglomeração que a gente tem que evitar ao máximo nesse momento. Então, eu queria propor aqui para o nosso bate-papo, a gente ouvir 10 minutos do Renato, né, e aí a gente passa, então, para os nossos convidados, para o nosso convidado, também mais 10 minutos para cada, e a gente vê aí como a gente vai respondendo as perguntas conforme vai aparecendo. Obrigada, a Ranara aparecendo aí. Oi, Ranara. Ranara é estudante do ensino médio, também convidada para falar um pouco aí desse perfil das estudantes. Passar aqui para o Renato, a gente vai alternar homem, fala de homem e de mulher, tá? Para que a gente possa manter uma proporcionalidade aí de gênero bacana. Então, fala Renato, depois Enedina, depois Otacílio, depois Ranara. É uma média de 10 minutos, pode ser assim? Pode ser. Obrigado. Boa noite, Ana Karina, professora Ana Karina. Boa noite, Ranara. Boa noite, professora Enedina. E boa noite, professor Tacílio. E a todos que estão nos vendo aqui. Eu estou vendo que tem muitos professores, né, já aqui. Né, quero abraçar a gente do Cariri, nossa querida professora Zuleide Queiroz está lá no Cariri, professora Rebeca também. Estou vendo aqui muita gente que está. Professor Paulo Giovanni de Crateús. Olha como é legal a gente poder conversar com tanta gente, né? Para mim é uma honra estar aqui, então eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito à professora Ana Karina a possibilidade de fazer esse debate. Então eu queria começar enfatizando, né, o debate. Nesses 10 minutos, eu quero basicamente fazer três provocações. Uma sobre a necessidade do método do debate, porque eu acho que, né, seja aquilo que for feito, ele tem que ser fruto de processos participativos. Segundo, eu quero falar um pouquinho das condições, de fato, né, que atravessam a possibilidade de alteração das atividades educacionais. E terceiro, obviamente, eu quero terminar falando em especial do cenário nacional com a saída do Weintraub. Hoje, né? Caiu para cima, né? Como a gente dizia lá em Brasília, eu sou servidor público, né? Eu sou lotado em Brasília, tem uma expressão que é muito do métier do Planalto, ali da esplanada, que é quando cai para cima. Quando tem uma crise, você arranja um posto, né, em outro lugar, como foi agora, né? Ele vai ganhar R$1 milhão ao ano lá no Banco Mundial. Pois bem, veja, nós ingressamos com esse projeto de lei a partir de um longo debate com estudantes, educadores e educadoras. Eu queria agradecer muito, tanto a nossa assessoria, né, a professora Érica, o Hugo, a Jéssica, né? Também agradecer ao nosso setorial de educação, de educadores e educadoras do nosso partido. Nosso partido tem um setorial de educadores e educadoras, e isso é muito legal para nós, né? Tanto em nível nacional como em nível local. E agradecer os aportes que têm sido dados. Qual é a nossa principal intenção? É abrir o debate social sobre as atividades educacionais. É possível voltar? Eu acho que esse tema, né, que a professora Ana Karina coloca, ele é absolutamente necessário. Em sendo possível, quando, a partir de quais critérios e com quais cuidados, né, nós podemos voltar?
a proposição do nosso PL é, sobretudo, para buscar institucionalizar numa proposta legislativa, né? Eu acho que é esse o mandato que nos cabe, é essa a tarefa que nos cabe como um mandato de esquerda, abrir o debate com os segmentos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, com a comunidade escolar, com os estudantes, com as juventudes, né, com os gestores, né, com os secretários. Assim que der entrada ao projeto de lei, né, eu vou falar um pouquinho dele já, eu já busquei contato com os vários sujeitos desse debate, né? Com educadores e educadoras, gestores, né, órgãos do sistema de justiça, especialistas, né, deputados, parlamentares. Eu estou propondo que a gente faça um amplo debate na sociedade. E aí eu vou partir dessa colisão que a professora Ana Karina já delineou, né? Por um lado, né, nós temos, de fato, ainda o crescimento, né, nós vamos chegar a 1 milhão de contaminados no Brasil. Há um deslocamento da pandemia, sobretudo para as médias cidades e pequenas cidades do interior, em que, inclusive, as redes de educação e de saúde, né, são mais frágeis, nós sabemos disso. Por outro lado, há um plano de reabertura da economia, o que isso obriga o deslocamento de uma grande massa de trabalhadores e trabalhadoras os quais não têm com quem deixar seus filhos e filhas. Além disso, de fato, isso que a Ana colocou, eu acho muito importante, né? Muitas vezes, a escola é o lugar da segurança. Isso é uma coisa terrível de pensar na sociedade brasileira. Tamanha é a violência, em especial a violência de gênero, que a escola é o lugar da confiança, o lugar da sociabilidade, é o lugar, por exemplo, em que muitas vezes o jovem pode, inclusive, quando ele tá num circuito que não é um circuito seguro, ele encontra muitas vezes ele pode, né, levar esse circuito, inclusive as violências que porventura ela sofra, ao conhecimento da escola. Por isso que é tão importante a comissão de prevenção e notificação aos maus-tratos. O que o nosso projeto ele propõe? Ele propõe basicamente 3 coisas. Primeira coisa, eu já coloquei um princípio, que é o princípio do debate público, né? Nós queremos que o debate seja público, né? O nosso PL é o 157, só para lembrar. Ele tem 3 dimensões. Tem essa dimensão sanitária, né? Nós precisamos testar, né? Ou seja, o que a OMS diz? Teste, teste, teste. Nós temos que ter uma política pública estatal de testagem. O ideal seria uma testagem universal. Não tem condição de testar universal na sociedade? Vamos testar o conjunto de educadores e educadoras, né? As crianças e adolescentes. Isso é importante. A desinfecção dos equipamentos e a orientação, obviamente, para cumprimento do distanciamento, que isso vai levar, obviamente, uma nova ordem estrutural. Esse é o segundo aspecto. Nós temos que reduzir o número de estudantes por turma, inclusive para manter esse distanciamento, melhorar a ventilação, ampliar, né, as possibilidades de mobilidade, né, e para isso tudo eu tenho que ter orçamento. E, sem dúvida alguma, tem que melhorar e ampliar e adaptar a gestão pedagógica dos processos, ou seja, o retorno escalonado, né, tentar a diferenciação de entrada e saída. Isso tem sido testado em vários países da Europa. Eu vou ter que necessariamente ampliar a contratação de docentes, por exemplo, a turma dos concursados. Mais do que nunca é hora de chamar os concursados, porque eu vou ter que precisar, portanto, eu vou precisar de mais funções docentes. Ou seja, esses seriam pressupostos básicos, mas isso não quer dizer que isso tem que ser feito em setembro ou agosto. Isso pode ser feito, né, mais na frente. Aí eu vou colocar um segundo tema. Saiu uma pesquisa agora no El País, né, dizendo que uma sala com 20 crianças, né, ela tem a possibilidade implica em contatos cruzados de até 808 pessoas em apenas 2 dias. 70 e poucas no primeiro dia e pula para 808 no segundo dia. Ou seja, é absolutamente, né, evidente que a volta das atividades educacionais presenciais vai ampliar os contatos cruzados. Portanto, a tomada da decisão, mesmo com todos esses cuidados de ordem da gestão pedagógica, né, da estrutura e sanitário, a decisão de voltar, ela só pode ser tomada com absoluta responsabilidade e pactuação. E com os investimentos necessários. Não dá, veja, e aí vou para o meu terceiro elemento, né? Eu acho que eu estou com 7 minutos agora, me corrija.
Eu vou falar desses últimos 3 minutos de financiamento. Qual foi a grande herança agora desse MEC sobre Bolsonaro? A não aprovação do Fundeb, do novo Fundeb. O Fundeb é ridículo hoje, a participação da União no Fundeb. O Fundeb hoje é 150 bilhões para o Brasil inteiro. Quem joga dinheiro do Fundeb, e o Fundeb é que está pagando os professores da educação básica brasileira, né, é sobretudo o município e o Estado. A União Federal entra com 10% do Fundeb. Não toparam a proposta de aumentar para 30%, estão topando aumentar para 15% e um aumento escalonado de 1% ao ano. Ou seja, o Weintraub foi o pior, eu acho que ele entrará na galeria dos menores e piores ministros da história do Brasil, né, do Império e por toda a República. Além do seu discurso racista, seu último ato foi caçar a portaria de estímulo às políticas afirmativas na pós-graduação. Ele fez toda uma cruzada anti-intelectual, anti-ciência, anti-humanismo, né? Então é absurdo, absurdo. Mas do ponto de vista da gestão do financiamento, né, ele não foi capaz de liderar uma pactuação para melhorar, por exemplo, o financiamento da educação básica, que é o Fundeb. Então, qualquer coisa que seja feita vai precisar de dinheiro. O Otacílio vai falar, e a Hanara também, a Enedina também, né? Que sabem disso. A Ana Karina também está lá no Adalto. Falta dinheiro, não está sobrando dinheiro. Então, se a gente está falando em se voltar, né, por exemplo, as universidades já disseram que só vão voltar presencialmente em 2021. Se voltar, mesmo que seja mais na frente, vai ter que precisar de desinfecção, mais sala, mais função docente. Portanto, né, eu concordo muito com o que a professora Rebeca colocou, que inclusive é matemática, né, que ela diz matematicamente o retorno às aulas é altamente perigoso. Concordo bastante. Mas o meu objetivo nesse momento aqui, nesse debate com vocês, é abrir o canal de... Ou seja, nós temos que brigar para abrir os canais de negociação. Eu acho super importante que os conselhos municipais de educação eles entrem nesse debate, o Conselho Estadual também, para editar resoluções, né? Sobretudo. Acho que é absolutamente importante. Agora, casar isso com o nó do financiamento. Sem esses dois nós, ou seja, o processo participativo para legislar, para definir as resoluções e normas legais que definirão agora o processo das atividades educacionais, né, por um lado, e sem financiamento, né, vai ser caótico do ponto de vista sanitário e do ponto de vista pedagógico. E aí, né, pronto, já completei meus 10 minutos, eu vou falar só uma coisinha, me permita aqui, Ana Karina. Tem muita gente olhando a crise com interesse econômico. Quem? A turma dos pacotes tecnológicos, que querem substituir função docente e atividade presencial por pacote tecnológico, certo? Muito cuidado agora, né, sobretudo, né, com essas panaceias, com ofertas gratuitas de pacotes tecnológicos das Big Techs. Né? Não tem almoço grátis, essa é uma máxima do liberalismo, mas, sobretudo, é abrir mão, inclusive, de uma gestão pedagógica, de um projeto pedagógico didático, de um projeto político pedagógico capaz de dar conta dos nossos desafios. Né? E, além do que, nós somos o país da exclusão digital. Né? Nenhum pacote tecnológico vai dar conta. Por exemplo, é meio ridículo achar que você vai, vamos distribuir chip. 1 milhão de fortalezenses mora em 860 assentamentos precários. As pessoas sequer têm as condições físicas, né, de ter o ambiente físico para desenvolver uma sala virtual. Isso ou seja, não dar conta disso é falta de empatia, é falta de sensibilidade, é falta de conhecimento onde o nosso povo, né, mora. E aí eu quero terminar aqui, me perdoe esse minutinho a mais, Enedina, que conhece muito o interior do Ceará pela sua função sindical, um dia desses um gestor de uma escola do fundamental de uma rede municipal de um município de 30 mil habitantes, portanto era uma comunidade de não mais que 2 mil habitantes. Ele dizia que ele se via às voltas de dar conta agora de um EAD sem que os seus estudantes tivessem minimamente sequer celular, tablet, né? Portanto, né, qualquer que seja a saída, ela vai ter que necessariamente passar por muito debate e muito investimento. Muito debate com a comunidade escolar, englobando todo mundo, muito investimento. O que os exemplos dos outros países dizem? Veja, será que é o momento da gente perseguir os conteúdos tradicionais?
Veja, a Itália fez agora uma adaptação rápida do seu conteúdo, dentre outras coisas, para debater gênero, divisão sexual do trabalho, trabalho doméstico, uma série digamos assim, de temas que são fundamentais para esta vida, as questões ambientais. Então, assim, a gente não pode simplesmente, porque senão a gente pode emular ou simular, né, a figura do violinista do Titanic, o Titanic afundando e ele tocando a valsa vienense. Né? O momento agora, inclusive, é esse né, do Cariri cearense, onde está a nossa querida Zuleide, né, lá no Crateus, do Paulo Giovanni, que eu estou vendo aqui que estão nos assistindo. Nós precisamos, sobretudo, abrir esse debate, inclusive, da adaptação dos conteúdos para um momento de crise sistêmica dessa civilização. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui. Hoje eu conversei com o presidente da Comissão de Educação no sentido de fazermos uma audiência pública, né, o mais rápido possível, talvez na semana que vem, para debater as possibilidades, quando, que critérios, a partir de que, do retorno a partir desses pressupostos que a própria Ana Karina já inaugurou aqui, né, no nosso debate. Então é super importante abrir o debate, fazer o debate, participar do debate, né, e resguardar, né, os direitos humanos da sociedade. Um abraço. Agradecer aí o Gerson, tá, meu amigo Gerson, Isabel, Zuleide do Crato entrou também, Zuleide, beijão para você, Marisa, JJ também está nos assistindo, colega professor aí de chão de escola, como a gente costuma chamar. Estávamos falando dos seus gatos, Jota, nas aulas, nas lives de aula. Rebeca Veloso participando, a Carla, Emanuele, a Lorena, Paulo Giovanni de Crateús, não estou conseguindo teclar, Paulo, um beijão para você, obrigada pelo carinho, o Aldac, a France, a Zeusa de Limoeiro. Então a gente tem aí de vários pontos aí do estado do Ceará, professoras aí, professores participando dessa live, desse debate. Antes de passar mesmo para a próxima pessoa, a Enedina, eu acho que a gente tem que trazer temas como calendário, currículo, conteúdo, como colocou aí o Renato, né? Enfim, das escolas que a gente tem no país, das 100% de escola, 87% são públicas. Né? Por que eu estou falando isso? Porque tem um calendário distinto nesse momento. As particulares vão estar colocadas aqui no Ceará para voltar dia 20 de julho, né? Sobre muita pressão, querendo voltar antes, porque na perspectiva deles é o lucro, e as públicas, a proposta, eu acredito que seja voltar aí no dia 1º de agosto, e a gente tem que discutir, estamos tentando discutir exatamente isso, né? As condições sanitárias para uma possível volta às aulas presenciais. Enedina, é com você agora. Obrigada, Ana Karina, obrigada pelo convite. Saudar aqui os nossos queridos companheiros e companheiras que estão nessa live, né? A Ranara, o Otacílio, o deputado Renato Rosena, é um prazer revê-los, e todas as pessoas que estão aqui acompanhando conosco, né? Parabenizar a Ana Karina por tantos debates interessantes que você vem fazendo, né? Pautando as necessidades da população, né? Então, é muito importante uma pessoa qualificada como você, trazendo essas reflexões para todos nós, né? E hoje aqui a nossa participação, pensar um pouco, né, como é que é essa possibilidade desse retorno, né? Acho que o Renato colocou aqui muitos elementos nesse início de live, e um deles é esse princípio básico do diálogo, né? Não tem como construir um retorno às aulas nos gabinetes, né, nos escritórios, no ar-condicionado. Precisamos debater com toda a comunidade escolar, com a orientação com base em evidências científicas, né, com esse aparato, né, também dando uma olhada, monitorando como é que estão os dados no estado do Ceará. Primeiro, é importante a gente destacar que no Ceará, o que nós tínhamos até outro dia era uma preocupação muito grande com os grandes casos, né? Fortaleza representava 80% dos casos da Covid-19 no Ceará, e região metropolitana, né? Então, a grande preocupação de quem está no interior era não vir para a capital, porque aqui é que estava muito cheio de casos. E agora nós já estamos numa outra fase, né? Onde estamos vivenciando a interiorização
da contaminação, e sabemos como está, como é o Sistema Único de Saúde, né? A maioria dos municípios do estado do Ceará não tem UTI, né? E aí isso é muito desesperador, né? Ver um risco, né? Sabemos que algumas regiões estão mais afetadas que outras, né? Nós estamos vendo aí um crescimento grande na região do Cariri, né? Está aí acompanhando a live o companheiro Azuleite, companheiro Odá, que são da região do Cariri, né? A região de Itapipoca também isso muito forte, Camusim, né? E a gente, olhando também para a questão da ocupação dos leitos no estado do Ceará, né, nós temos uma ocupação de leitos em 63%, 63,3%, de acordo com o próprio boletim epidemiológico do estado do Ceará. As enfermarias, né, e as UTIs, né, passou de 90% para 81%, 81,9% das UTIs disponíveis no estado do Ceará de ocupação, né? Então, eu vejo, né, não sou uma especialista em saúde pública, né, mas eu tenho muito medo desse retorno, vendo as condições, né, dos hospitais que nós estamos vendo hoje, né, uma interiorização da contaminação, um crescimento, não estancou, né, a gente está vendo que, desde quando o governador anunciou, né, fez o decreto do retorno, né, dessas etapas, né, nós vimos que isso ampliou e muito, né, mais que dobrou o número de casos no estado do Ceará. Então, isso é muito preocupante, porque a gente pode estar colocando em risco a comunidade escolar e, consequentemente, toda a sociedade, porque por menor que seja uma escola, uma creche, é uma aglomeração de pessoas. E aí é importante a gente colocar esse olhar sobre as escolas, né? Quais são as escolas que nós tínhamos antes da pandemia, né? Nós atuamos na rede municipal de educação, eu sou professora de Caucaia e de Fortaleza, né? Acompanho a luta também dos servidores municipais no estado do Ceará. E a gente vê que a escola que nós temos hoje, né, é uma escola onde nós não temos as condições adequadas para um retorno, por mais que faça adaptação, né? Como o Renato disse, vai precisar ter muito, mas muito investimento mesmo, porque nós estamos numa escola pública onde os talheres são compartilhados, né? Os copos de plástico, os pratos, né? O banheiro das escolas públicas é algo bastante preocupante. Os nossos trabalhadores da limpeza das escolas, a gente vê uma quantidade muito pequena, né, nas escolas. Nós pegamos aqui algumas diretrizes de lotação de municípios e a gente vê que é um auxiliar de serviços gerais para cada 4 salas de aula, a depender do município. Então, tem municípios que esse número ainda pode ser muito maior. Então, como que um auxiliar de limpeza vai cuidar de estar desinfectando, né, a cada turno, a cada horário, essa questão da limpeza das escolas? Então, é uma responsabilidade muito grande para uma quantidade muito pequena de trabalhadores, principalmente nessa questão da limpeza da escola. Uma outra questão que também... Só um minutinho, que é a minha cachorrinha. Toda live, ela fica assim, entrando e saindo, né? E não abra não, para você ver. Então, continuando. Então, a gente tem essa preocupação, como eu vinha dizendo, também com a questão dos trabalhadores. Qual é o perfil, qual é a idade dos nossos trabalhadores das escolas? Nós temos um grande número de mulheres, né, nas escolas, nós temos muitas companheiras que têm, né, como também os companheiros, problemas de pressão alta, né, estão dentro do grupo de risco, muitas companheiras que foram afetadas por doenças como câncer de mama, câncer de útero, né? Então, é uma preocupação muito grande a gente ver que temos uma quantidade, como que será, esses trabalhadores terão direito a serem substituídos, terão trabalhadores em quantidade para substituir esses trabalhadores para ter uma atividade diferenciada, né? Porque eles não têm condições de serem colocados na escola, né? Colocando em risco suas vidas. Além disso,
a gente olhando para a escola, né? Uma colega, alguém comentou agora aqui nos comentários, né? A questão da sala de aula superlotada, essa é a realidade da maioria das nossas escolas no estado do Ceará. Salas de aula superlotadas, salas que são pequenas. Como que nós vamos garantir uma distância de 2 metros de uma cadeira para a outra em salas que tem 30, 40 alunos matriculados? Sempre tivemos muita dificuldade de regulamentar nos municípios a quantidade de alunos por sala de aula. Sempre foi um assunto que muitos gestores fugiram disso, que justamente queriam sempre lotar, colocar mais um. Agora ela quer entrar, gente, desculpa. Então, sempre colocaram muitos alunos em sala de aula e agora isso não vai ser possível, né? Então, a gente tem muita preocupação com esse retorno, né? Considerando a escola que nós temos e agora qual é a escola necessária para garantir a proteção à vida dessas pessoas. Então, nós que lutamos não só individualmente, mas coletivamente, né, para garantir o direito dos trabalhadores, estamos vendo isso com muita preocupação, porque a gente entende que isso tem que ser um processo gradativo. Nós estamos vendo o drama que os trabalhadores da saúde estão vivenciando, trabalhando com medo, trabalhando com equipamentos de proteção individual de baixa qualidade, insuficientes. Essas denúncias não param de chegar para nós. Então, na educação, com a quantidade de alunos que tem em cada escola, será que nós contaremos com esses equipamentos de proteção? Os nossos auxiliares de serviços gerais das escolas que nunca viram equipamento de proteção individual, não sabiam nem que isso era para eles, muitos deles, agora eles terão condições de ter esses equipamentos. Então, aí tem o olhar sobre o transporte escolar, porque muitos alunos dependem do transporte escolar, então, muitas vezes, o motorista sozinho faz o transporte dos alunos, né? Não tem nem sequer uma pessoa para acompanhar o motorista, para ajudar, né, uma criança a subir no ônibus, a descer, né? Muitas vezes em Pau de Arara, transportando ainda aluno no estado do Ceará, nós temos ainda isso nos municípios, né, no interior afora. Então, são uma série de questões que a gente vê, assim, até o momento, nenhuma das orientações, quer seja o posicionamento da entidade lá dos secretários de educação, né, as entidades que se manifestaram conseguiram dar respostas para todos esses elementos que compõem um retorno às atividades em sala de aula. Então, a gente acredita que o trabalhar com medo, que é essa realidade dos trabalhadores da saúde de hoje, isso adoece. E não tem como haver um processo de ensino-aprendizagem num ambiente onde a gente não tem a confiança se os nossos governantes estão tomando a medida responsável, se realmente esse é o momento, porque eu, particularmente, não estou ganha para que esse é o momento de retornar. Né? Eu não acredito que seja o momento, inclusive tem uma filha de 12 anos, eu não sei se ela vai voltar para a escola agora não, né? Porque o mais importante nesse momento, acredito que seja a nossa luta para sairmos vivos e vivas dessa pandemia. Claro que estamos todos com saudade do que a escola representa na vida da gente, né, dos alunos, daquela interação na hora do recreio, né, de tudo, das coisas boas até mesmo das ruins que acontecem no ambiente escolar, né? Então, mas a gente quer, acima de tudo, todo mundo vivo, né? Todo mundo bem. E nessas condições que até o momento não vimos essa segurança, estamos vendo sim o interesse econômico, uma pressão grande em cima do governador para retornar à normalidade, e essa normalidade não vai acontecer do dia para a noite, né? Então, nós entendemos que a escola precisa garantir essa segurança aos trabalhadores, aos estudantes, a toda a comunidade escolar, toda a sociedade, porque cada escola pode ser um grande foco de contaminação, né, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, né? Ter um monitoramento que a gente confie, né, que
que se voltar e tiver casos, como aconteceu aí em países desenvolvidos, países que investem muito dinheiro em educação, diferente do Brasil, né, que viram que aumentou os casos e suspenderam. Então, são questões que são muito importantes, a questão da transparência dessas informações para a gente ter segurança de que o retorno às aulas vai ser um retorno seguro, um retorno responsável e que vai estar voltado para a proteção da vida dos cearenses, dos brasileiros, das brasileiras. Então, é isso que a gente defende, que a gente acredita que deva ser o mais seguro a fazer nesse momento. Seriam algumas questões para a gente colocar, até mesmo, Ana Karina, porque temos municípios que a média, né, de contaminação, a média de letalidade desse vírus é muito maior do que a incidência estadual, né? Então, a gente vê isso com muita preocupação, tá bom? Então, seriam essas minhas considerações iniciais, alguns elementos para esse debate nessa noite. Não. Olha só, gente, estamos com 40 minutos de live e a discussão é tanta coisa para a gente estar apresentando, né, que, enfim, a gente nem sente o tempo passar. A necessidade de discutir realmente é muito grande. Citar aqui alguns exemplos, né, o Reino Unido, quando abriu as escolas agora, menos da metade dos alunos apareceram às aulas. Que a Enedina coloca sobre o exemplo da filha, né, vai ter muito pai, muita mãe que está querendo que volte, porque é obrigada a trabalhar e não tem com quem deixar os filhos, mas também vai ter muito pai, muita mãe preocupada com esse retorno e não vai querer, obviamente, que os filhos retornem. A Dinamarca, que tem uma média de alunos por sala de aula de 20, bem diferente da nossa realidade, que é acima de 40, eles voltaram com 10 alunos, né? 10 alunos num dia, 10 alunos no outro, alternando, para poder, digamos assim, garantir minimamente um distanciamento, né? Também no Reino Unido eles fizeram metade da estudantada na segunda e na terça, um calendário nesse sentido, de segunda e terça. A quarta-feira é um dia de limpeza minuciosa, e na quinta e na sexta-feira a outra metade. Aí a gente trazendo para essa realidade aqui no Brasil, a nossa metade é a lotação deles, né? Então, é muito diferente a nossa realidade, até quando a gente compara, a gente vê o quanto a gente precisava avançar e não conseguimos avançar nesse aspecto da educação. E aí, para encerrando e passar para a próxima fala do Otacílio, dizer que mesmo com todos esses cuidados, as escolas que começaram a reabrir tiveram que fechar aí devido ao retorno aí da contaminação. Então, dizer que a escola é, sim, um espaço de muita contaminação, levando em consideração que nós, professoras, como bem colocou a Enedina, caracterizou bem a categoria e o índice de adoecimento. Boa parte de nós, professoras, cuidamos dos pais, né, os pais bem mais velhos, então a gente não vai querer, obviamente, transmitir doença para esses pais, e como eu estava dizendo, né, tem muito estudante que é criado pela avó, né, e a gente também não vai querer que as avós, uma geração de avós, que são base fundamental da família brasileira, venham a falecer vítima de transmissão aí por uma irresponsabilidade no sentido de priorizar a economia e não a vida das pessoas. E aí eu passo agora para o Otacílio, para ele falar um pouquinho dessa realidade aí, que é a escola pública no Brasil, mais precisamente aqui em Fortaleza, no Ceará. Bom, gente, boa noite para todos vocês, boa noite, Ana Karina, né? Obrigado pelo convite e parabéns pelas discussões que tem levantado em torno da educação e dos trabalhadores de forma geral, né? Que é uma bandeira que você sempre traz aí e que eu acho muito interessante essa sua luta, né? Pela valorização de uma coisa que a gente tem ali batalhado, que é pela qualidade da educação pública, né? Boa noite, deputado Renato Roseno, né? Uma referência nossa aí nessas lutas e batalhas dessas classes que tanto sofrem aí nas mãos aí dos dominadores do nosso país. Boa noite, Enedina, lutadora, professora, representando aqui essa classe, né, trabalhadora e lutadora das mulheres, das professoras, dos profissionais, né, representando aí a FETANSE, Renara, estudante, lutadora e que precisa de uma representação muito forte, né, entre os estudantes do nosso país,
e dentro das nossas escolas públicas. A gente nunca pode abrir mão da participação, da interatividade, na busca e na luta por escolas que tenham gestões democráticas, né? Para dar vez e para dar voz às pessoas, aos atores que pertencem a essas comunidades escolares que são muito diversas, né? Como tanto já citou aí o Renato, a Medina, a Ana Karina. Tá? Então, a gente está tentando falar sobre retorno, né, para o presencial, já que nós estamos, o Estado do Ceará adotou aí o ensino remoto como contagem de dia letivo. O que a gente está pensando agora, falando quando voltar para o presencial, né? Quando é que nós estaremos prontos, seguros, para retornarmos ao espaço presencial das escolas, né? E que para voltar a esse espaço presencial, vão precisar de uma série de protocolos, protocolos estruturais, protocolos pedagógicos e protocolos financeiros. E para mexer nesses protocolos, a gente vai ter que observar estudantes, nas suas mais diversas idades, desde os meninos da creche, da educação infantil, pelo ensino fundamental 1 e 2 e o médio, né? A educação de ensino superior, como o Renato citou há pouco tempo, já está toda se manifestando que não volta mais para o presencial em 2020, né? A não ser que apareça algo que nos surpreenda, né? Como uma vacina, que pelas falas, essa vacina não aparece tão cedo, mas vamos torcer que sim. Então, a gente está falando de uma questão que é a vontade de voltar, e eu tenho certeza que todo mundo está morrendo de vontade de voltar. Eu vi aqui nossa colega professora, eu acho que foi a Rebeca, da saudade daquele zum da sala dos professores, é muito gostoso. O movimento da escola é muito gostoso, né? Vejo meus colegas professores da escola que eu trabalho, da Escola da Alto Bezerra, se manifestando, falando sobre essa questão. A gente conversa sobre isso todos os dias, conversa com os estudantes estão doidos para voltar, né? Morrendo de saudade de tudo, até do ônibus que eles pegam. Estão com saudade. É uma coisa. Mas a outra coisa consociada a isso é o medo de voltar, né? Sem a segurança. Esses alunos, muitos desses alunos, pegam ônibus, e nós sabemos muito bem como é que é a estrutura de transporte público no estado do Ceará, né? Pegam o metrô, lotados, e imagine, nós estamos falando aí de uma gama enorme de estudantes que estão em casa. Imagine esse contingente voltando para o deslocamento, né? Os ônibus e terminais ainda mais lotados. O Renato estava citando aí uma reportagem, né, que saiu no O País, acho que foi ontem, antes de ontem, essa reportagem, e um estudo que, eu estava citando aí, um estudo que foi feito pela Universidade lá na Espanha, acho que a Universidade de Granada, falando sobre o contágio. Olha lá a contagem que eles fizeram, de 20 alunos, né? Foi a citação que o Renato fez. Em 20 alunos, em pouco mais de 2 dias, nós já teríamos 808 contatos diretos. Agora, você imagine juntar isso ao deslocamento, aos terminais, aos ônibus, à chegada na escola. Isso é extremamente preocupante, né? E olha que nós estamos falando aqui de uma pesquisa feita em um país europeu que tem uma estrutura tanto de deslocamento, de transporte público, como de prédios físicos aí, escolares, bem superiores às que nós encontramos aqui no nosso país e no nosso estado como um todo. Então, assim, falar em voltar agora, foi estipulado aqui de 20 de julho a escola particular volta,
E aí a Ana citou um dado que é muito importante. Muito importante. A gente não pode esquecer isso de jeito nenhum nas nossas decisões. Nós temos mais ou menos 50 milhões de estudantes na idade da educação básica, lá do infantil até o ensino médio. Só que desses 50 milhões, 10 milhões pertencem à rede particular de ensino. 40 milhões, eu estou arredondando esses números, 40 milhões de estudantes pertencem à rede pública, ou municipal, ou estadual. Gente, olha o contingente de estudantes, de meninos, de meninas que nós estamos conversando, né? Com deslocamento, de educação, porque assim, as diretrizes do CONSED, né, que a Ana estava apresentando, as diretrizes da CNTE, né, que é outra diretriz também que foi lançada, com muitas discussões e pontos de pauta importantes para a gente discutir, elas são baseadas no parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação. Todas as diretrizes estão ligadas ao parecer do Conselho Nacional de Educação. Só que todas as diretrizes, para serem colocadas em prática, elas estão lá, no papel está legal, está dizendo o que é que pode ser feito, e estão até bem com uma orientação que eu acredito bem centrada. Mas para colocá-las em prática, nós precisamos que PL apresentado pelo Renato Roseno, pelo deputado Renato Roseno, seja aprovado na Assembleia Legislativa, porque estabelece uma série de protocolos locais para as escolas públicas terem que obedecer como segurança para os seus estudantes, para os seus funcionários e para os seus professores. Você imagina, né, professor Renato, deputado Renato e professor também, que você é professor, um professor que está dentro de uma sala e depois vai passar para outra sala, e depois vai passar para outra sala, e depois para mais uma, e quando ele sai de todas as salas, ele vai estar dentro de um pátio desse tamanho, lotado também de estudantes. E esse profissional. Por isso que Nedina, quando fala aí, né, nos cuidados com os profissionais, a CNTE, na sua diretriz, também fala sobre isso, destacando aí o cuidado com os profissionais. Nós vamos voltar, certo, vamos voltar, e os profissionais têm mais do que 60 anos, que não podem voltar, e os profissionais que têm aí comorbidade, e estudantes também, que não podem voltar, e os profissionais e estudantes que têm aí, que estão no grupo de risco e que têm familiares no grupo de risco. Isso é extremamente perigoso, falar em retornar agora. E é muito importante aí a gente verificar que a pressão que o prefeito, que o governador estão sofrendo, né, pelas questões econômicas, que é compreensível, compreensível essa pressão, não ceder a elas, e aí acho que a pressão da sociedade precisa mostrar a sua cara, né? É preciso a gente estar aqui, se for chamado lá, como o Renato colocou aí, uma audiência pública, é preciso que a gente encontre condições de estar lá presente, o virtual, mas discutindo e pressionando para que o PL seja aprovado na íntegra, para que a gente consiga realmente voltar com segurança para as escolas quando formos voltar, né? Porque uma coisa é discutir o que fazer quando voltarmos. Isso é uma coisa. O importante de estarmos discutindo e nos prepararmos. Outra coisa é quando vamos voltar, que é outra coisa, tá? E a gente não pode se dar aí por pressão, porque tem que voltar de qualquer jeito. Voltar, sim,
de qualquer jeito, não. De jeito, nós temos que ser fortes e lutarmos para mostrar como a nossa força de funcionários, de professores, de estudantes, né, Renara, precisa ser mobilizada para dizer não, voltar sem segurança de jeito nenhum. E tem, além do PL que o Renato está né, já apresentou na Assembleia Legislativa, tem também o PL lá na Câmara Federal, apresentado por um grupo aí de deputados federais, entre eles um dos nossos deputados aqui do Ceará, que é o Edilvan. São 2 PLs também, né? Um PL fala sobre uma estruturação, né, para criar os protocolos, e o outro é a estruturação financeira, que é o PL 3165, que prevê os recursos de 31 bilhões de reais para que a educação possa voltar para o presencial. Então, assim, eu acredito, caros professores, pessoas em geral que estão nos ouvindo, colegas, professores e estudantes, não, a gente pode marcar uma data para voltar, temos que marcar, claro. Mas antes, nós temos que aprovar os protocolos e os recursos. Nada de voltar primeiro para discutir depois. Não. A gente tem que voltar para dentro da escola com os protocolos registrados em lei, para que a gente possa recorrer ao Ministério Público quando eles forem desrespeitados. Inclusive, nós estamos falando aqui em protocolos para a escola pública, que tem esse contingente de 40 milhões, mas a gente precisa ver isso dentro da escola particular também, que está pressionando para voltar, e está pressionando como? Qual é a estrutura, né, que essa escola particular, grande, pequena, de bairro, está criando, e como é que ela pode ser fiscalizada, e como é que ela pode ser denunciada, e por quem e para quem. Né? Então, todas as situações precisam ser, inclusive assim, se não está tendo exploração de professor, se não está tendo exploração de funcionário, ora, a Enedina falou aí em funcionários, e nós sabemos muito bem como é precária a quantidade de funcionários nas escolas públicas. Ora, imagine escolas que têm, por exemplo, um porte grande. 2.000 estudantes, como tem em várias escolas, nós trabalhamos numa, Ana Karina trabalha numa junto com a gente, e escola que tem 1.000, que tem 1.500, que tem 1.900. Como é que nós vamos organizar isso com segurança? Como é que os funcionários vão conseguir dar conta para organizar esse processo dentro das escolas? Então, eu vou parando aqui nessa fala inicial, né, para dar oportunidade para os colegas se manifestarem e falarem, mas deixo aqui a consideração de que é preciso que a gente pressione. Nós temos que pressionar. Não podemos ficar esperando a coisa chegar e dizer que faça-se, cumpra-se, não. É preciso a gente organizar processos também e dizer que a gente volta, marca a data e volta, quando os protocolos forem aprovados, quando os recursos forem aprovados. Eu volto para a minha escola que eu estudo, para a minha escola que eu trabalho, mas eu tenho que ter todo o aparato de segurança para ser recebido os estudantes, as estudantes, os professores e as professoras, os funcionários e os funcionários, e os pais que também tiverem que vir resolver suas situações dos seus filhos dentro das nossas escolas. Obrigado pela atenção, e a gente continua aí esse bate-papo, que eu espero que não que pare aqui, tá, Ana? Que você convoque de novo, Renato convoque de novo, chame as pessoas, os professores para serem ouvidos, os estudantes, as estudantes, e os trabalhadores também, né, para serem ouvidos. Muito obrigado. Ótimas falas, né? Queria aqui agradecer a presença da Clevânia, da Júnia, da Érica Pontes, a Maria Julieta,
a Lene, o Fábio Barreto, o corredor da Constituição Civil, Roberto Filho, a Lara, a Joelma, o Vitor, enfim, o Neto, né, a Diana e várias pessoas aqui que estão contribuindo bastante com o debate aí no chat, né, comentando, enfim, acrescentando mais e mais elementos. Então, antes da gente passar aí para a próxima, que é a Hanara, o Otacílio fala aí do contingente de alunos aí nas escolas. Eu, pelo menos, eu falo com muito orgulho, né? São mais de 2.100. Gente, isso é um número maior do que muitas universidades particulares, inclusive aqui de Fortaleza e no estado do Ceará. Então, é um contingente imenso, são vidas de pessoas, né? Claro que a gente não quer as salas superlotadas, a gente sempre batalhou para ter um número reduzido e mais trabalhadores da educação, obviamente, atendendo com qualidade, para ter uma educação pública de qualidade. E aí a gente passa para um estudante, né, a nossa amiga Hanara, para passar aí a visão, enquanto estudante de ensino médio, que está no terceiro ano, se sentindo pressionada aí, passou pelo ADI Enem, conseguiu essa juventude, parabéns pela mobilização nas redes sociais, né, e conseguiu aí esse adiamento, mas a pressão ainda é muito forte com essa possibilidade de retorno às aulas. Hanara, agora é com você. Olá, primeiramente, né? Boa noite a todos os companheiros, né, que estão participando da live e a todo mundo que está acompanhando aí de casa. Bom, eu agradeço pela oportunidade, né, porque, como o Otacílio falou, os jovens eles têm que ter voz e vez, né, para poder falar e levar para as pessoas que o jovem também o jovem é o futuro. Então a gente tem sim que ter a nossa oportunidade de fala e eu agradeço pela oportunidade porque é oportunidades como essa que fazem com que a gente leve a nossa visão e que a nossa visão também é importante, né? Bom, eu concordo com muitas coisas, foram falas maravilhosas e totalmente claras, né, sobre a atual situação. Nós, como estudantes, estamos como já foi até falado, a gente quer, é claro que a gente quer voltar à escola, é claro que a gente sente falta. Eu sou estudante secundarista de uma escola profissionalizante, né, técnica, e a gente sente falta, a gente está ali quase 10 horas por dia na escola, então a gente sente falta, mas a gente sabe que o momento é delicado, né? A gente sabe que a partir do momento em que a gente se vê cercado por uma doença que ainda não tem vacina, não tem tratamento específico, a gente não pode dar a cara a tapa assim, de uma forma em que os governadores querem que a gente dê, né? E a gente sabe que o momento é delicado porque, bom, na minha escola são ao todo 540 alunos, né? E tirando o pessoal da gestão e tudo, enfim. Então, como será, né? Eles querem que a gente volte em agosto, né? Disseram que vai ter o período de férias, né? De fato, vão parar as aulas remotas e a tendência com eles declarando férias em julho, que os casos aumentem, né? E as pessoas, às vezes, elas esquecem o atual momento e vivem a vida normalmente, saem e tudo, como o governador quer que aconteça, né? Abre o comércio e as pessoas acham que tranquilizou tudo, que tá tudo normal. Então, a partir do momento em que foi declarado que vai ser férias em julho, tende sim a aumentar os casos. E aí, em agosto a gente volta, como, né? As salas de aula na minha escola tem um padrão, né?
de 45 alunos por sala, né, salas fechadas com ar-condicionado, e aí, como é que vai ser? Uma sala que não devidamente apertado, mas é o espaço certo das cadeiras, perto uma das outras, como é o distanciamento, se vai ter um rodízio de pessoas, de turmas, né, são 12 turmas, então, como vai acontecer, né? A gente está à mercê aí da situação, sem saber. Os professores também, a gente às vezes é, pergunta e tudo, mas os professores também não sabem informar, né? E a gente entende isso porque estamos num momento que não é só o aluno que está sendo afetado, é o professor, sim. O professor que já, das escolas públicas, que já vivem em uma situação precária dentro das escolas, né? Não tem salas de aulas adequadas, salas de aula pequenas, sem ventilação, né? Que a gente diz que os locais que a gente ficar tem que ter ventilação. Então, como é que fica as escolas que são salas pequenas, que não possuem essa ventilação, né? Então, a gente fica, os professores estão à mercê, né, disso tudo, e os alunos da mesma forma, né? A gente tenta sempre ver o lado do professor também, né? Que aí não é só o aluno que está sofrendo. A gente sabe que, voltando, como já foi falado, né, tem a condução até a escola, né, a minha escola ela fica situada no Conjunto Esperança e tem alunos que vêm do Conjunto Ceará, entendeu? Então passa por terminais de ônibus, aumentando assim a chance de contágio. Tem professores que pegam ônibus também, então eu achei muito interessante que o Otacílio falou que realmente o professor ele passa de sala em sala, passa o dia ali entrando em diversas salas, tendo contato com inúmeras pessoas, então é um risco enorme de contágio, né? E a gente fica aí sem saber como vai ser, se a gente vai receber EPI, né? Se a gente vai ter que nós mesmos comprar, como vai ser? É uma máscara o dia todo? Não, não pode, né? A máscara ela tem duração de horas que tem que ser trocada. E aí vai ter para todo mundo? E o aluno que não tem condições de comprar, né? A gente fica pensando nessas coisas, né? Se vai ter, como é que vai ser álcool em gel, higienização das pessoas, o distanciamento. A gente não está sabendo de nenhuma informação, só dizem, vamos voltar em agosto, temos que voltar nessa fase aí, e sem saber como, né? E a gente também tem que pensar na visão dos pais. Será que os pais, como falaram, né, tem pais que realmente querem que os filhos voltem para as escolas, pois não tem com quem deixar e tudo. Porém, mesmo assim, a preocupação ainda é, né, grande, porque como é que o filho vai estar, né, saindo, alunos que passam um dia na escola, ou até meio período também, que passam horas ali tendo contato com diversas pessoas, né? E por ser jovem, muitas das vezes esquece, né, da situação, abraça, fica perto. E como vai ser tudo isso, né? A gente tem que lembrar que todos nós somos seres humanos e a gente tem um afeto e tudo. Então, às vezes o jovem ele vai se descuidar. E aí, o contágio chega em casa, contamina os familiares, a mãe, o pai do grupo de risco, então, os avós, né? Então, eu achei bem legal também que o Otacílio falou, que realmente a gente volta, ok, temos que voltar, né? Uma hora ou outra temos que voltar, mas a gente só volta quando a gente tiver respostas concretas, né? Não adianta a gente falar, não, vamos voltar, é isso e sem saber como vai ser, né? Então a gente volta sim quando o governo falar que vai investir
em segurança, em higienização, em EPI, e ele determinar critérios, né? Critérios que venham ser responsáveis para que tenha essa volta, né? Então, é basicamente isso, né? A gente entende que é um momento muito crítico e que não é só o aluno que sofre, é o pai que fica preocupado, é o professor que tem filho que mora com os pais que são idosos já, como é que vai ser? É obrigado a ir trabalhar, então é contaminado, chega em casa e contamina o pai, então a gente tem que ver com um olhar humano que são pessoas, são vidas, não são somente números, né? A gente não é número, a gente é vida, somos pessoas e a gente tem que ser respeitado como tal, né? Então, a gente deseja que o governo veja isso, né? Que somos vidas e não somente números, casos e dessa doença. Então, a gente quer respostas, se for para voltar de fato, né? E tudo, mas a gente sabe que é um momento delicado e que não é um momento de volta ainda, né? Eu acho que é isso e eu encerro aqui. Obrigadão, Nara. Gente, como não senti falta, saudade, né, dessa juventude com a visão tão crítica, né? Esse despertar tão, nossa, que nos dá tanta esperança, né? Bom, antes de passar para a rodada final, e é exatamente isso que o Otacílio coloca muito bem, né? Aqui não se encerra a discussão, muito pelo contrário, é a abertura de vários momentos que a gente precisa ter, né? Principalmente com os professores, com todos os professores nas escolas, com os gestores, por isso foi tão importante trazer não só a participação do Renato, né? Que elaborou esse PL com esse olhar sensível para o cuidado das condições sanitárias, mas a Enedina, que tem essa experiência da escola municipal, o Otacílio, que tem essa experiência como gestor. Então, assim, são vários olhares, né? E, claro, a Hanara, enquanto juventude, né? Uma outra visão do que é a escola e sentindo falta dessa afetividade, que para nós é muito importante. Antes de passar para a rodada final ainda, eu fui entregar cestas básicas em um determinado bairro aqui na periferia, e uma criança veio por trás, no período do isolamento total, veio por trás e me deu um abraço forte, e todo mundo, não pode abraçar, e eu fiquei assim, como é que não abraça uma criança que está ali querendo afeto? E é isso, né? Volta às aulas, como é que a gente vai explicar para as crianças na hora do intervalo no pátio, não pode chegar perto do colega, não é só a sala de aula, é o transporte, é o chegar na escola, o intervalo é a socialização, né? E nós somos de uma cultura muito afetiva, do abraço, do beijo, e é muito difícil para nós voltar nessas condições, e quanto menor, né, a idade da criança, mais difícil de explicar para ela que não pode se aproximar. Bom, tem alguns elementos muito importantes que foram levantados por todos que estão aqui presentes, mas também o pessoal do bate-papo levantou questões que, para a gente ir para o fechamento agora, para a rodada, devido ao tempo, né, da hora, tem algo que a Érica colocou e a Rebeca reforçou, que tem a ver com o plano de redução da jornada e salários do governo federal. E aí eu ouvi dizer também que aqui o governo do estado, para os profissionais de educação terceirizados, que a gente chama, que são dos serviços gerais, né, do pessoal da merenda, teve aí uma redução por 3 meses, né, das empresas contratadas, 3 meses começando agora em junho, então junho, julho e até o final de agosto, essa redução de 70% e 50% do pessoal. Olha só, se está colocado o retorno para agosto, a gente vai estar dentro de uma redução de 70% para a merendeira e 50% para o pessoal de serviços gerais? Não pode, né? Exatamente o oposto, né? Tem que estar contratando mais para poder garantir. E a gente não está vendo nesse período da pandemia nenhuma escola sendo ampliada, salas de aula estruturadas, a gente tem um número muito significativo, principalmente nas escolas do interior,
de escolas que não têm saneamento. Aqui mesmo em Fortaleza, a gente viu em 2019 a tristeza que foi aqui uma creche da prefeitura, uma criança morrer afogada numa fossa, né? Isso assim é alarmante, é inadmissível, é absurdo isso. É com muita preocupação que a gente olha para as creches, para as escolas de educação infantil e, claro, no ensino médio. Então, tem muitas escolas que não tem nem sequer água encanada. Como é que a gente vai propor que lave as mãos constantemente se não tem água encanada? Né? Em quase 20% das escolas em todo o país. Então, a gente precisa, sim, fazer um chamado à sociedade, um chamado de alerta. Não dá para voltar nessas condições que a gente está tendo hoje, né, sem condições sanitárias, não há condições sanitárias, sem uma reforma, sem um orçamento para isso, né. Uma outra questão que foi colocada foi pela Zeusa, que também é professora lá em Limoeiro, ela colocou a questão dos professores temporários, né. Hoje eu comecei com uma professora temporária, ela disse assim, Ana, eu estava trabalhando como temporária antes da pandemia, trabalhei durante a pandemia, fui demitido, o contrato acabou dentro da pandemia e até hoje eu estou sem receber o meu salário. Né? Então, é essa realidade do professor temporário, que já era assim antes, mas na pandemia, no momento em que a pessoa mais precisa, a SEDUC, infelizmente, aqui no estado do Ceará, vem continuando tratando os professores temporários sem o pagamento na data certa, atrasando por meses, né? E, enfim, são tantos os problemas que a gente já tinha que se agudizou ainda mais nesse processo aí da pandemia, que a gente não pode aceitar nessa possibilidade aí do que está colocado aí de retorno às aulas. Então, queria agradecer demais a participação e a fala de todos, esse olhar que é muito importante de cada um de vocês, do espaço de cada um de nós aqui, nesse espaço da educação, que é tão grandioso para todos nós, e vamos tentar aqui dar uma fechada mínima, né? Mínima no sentido de que continue o debate em aberto, né? Vamos começar então pela mesma ordem para não ficar o espaçamento muito próximo aí do último. Então, começamos com o Renato, depois com a Enedina, e assim sucessivamente. Pode ser? Quantos minutos? Pode ser 5? Pode ser menos, não tem. Pode ser Acho que, menos? na verdade, pode. Eu vou tentar falar aqui em 3, 4 minutos, que eu acho que é super importante. Não, primeiro eu quero agradecer. Acho que os depoimentos da Enedina, do Otacílio e da Hanara foram, né, essenciais para o nosso debate aqui hoje. Veja, eu acho que o que está colocado é que há muita insegurança. Né? Tem um documento que está rolando, né, nacionalmente, de algumas pesquisadoras, inclusive a professora Silvia Cruz, aqui da FACED da UFC, é uma das signatárias, colocando exatamente essa insegurança. Veja, nós temos já equipamentos escolares, as nossas edificações, elas são muito precárias. Nós não estamos, né, nós não saímos, digamos assim, de uma situação ideal. Eu me lembro agora, no levantamento do Unicef, que é esse levantamento que a Ana acabou de falar, das escolas no semiárido, que fez com que o Unicef no semiárido lançasse, inclusive, uma campanha: nenhuma escola sem água, nem cozinha, nem banheiro. Porque ainda há escolas no semiárido nordestino que sequer água tinham. Então vamos pensar o seguinte: uma coisa é a realidade urbana da grande capital, né? Que tem uma rede, inclusive, próxima. E as escolas, né, nos distritos, nas comunidades, as escolas que estão em situações, inclusive, mais difíceis. Então, acho que é super importante pensar isso. As nossas edificações, elas já são muito ruins. No ponto 2 é esse ponto essencial da mobilidade. Né? A mobilidade, por isso que eu coloquei um dos pontos. Nós temos que ter uma mobilidade, né, que ela não seja ela própria o grande risco às crianças, adolescentes e trabalhadores e trabalhadoras. Né? Eu acho que isso é fundamental. Portanto, a sensação que eu tenho hoje é de uma tremenda insegurança, muita insegurança, né, para um possível retorno. Por isso que é necessário abrir o debate, né, deixar protocolos os mais transparentes possíveis e, sobretudo, ampliar o financiamento. Eu quero bater nisso muito. Seja qual for o protocolo, ele vai precisar de dinheiro, porque o dinheiro que tem hoje não está dando. E aí a Ana Karina colocou um tema que eu não coloquei na hora que eu falei.
nós temos denunciado a redução dos terceirizados, né? E nós estamos precisando de mais, inclusive, de mais funções terceirizadas, que são essas que estão garantindo a limpeza, né? Houve redução até de 70% em alguns terceirizados. Portanto, é necessário ampliar a presença dessa força de trabalho, que são trabalhadoras e trabalhadores essenciais para o funcionamento escolar. E, mais uma vez, eu quero reiterar a necessidade da convocação dos aprovados. Nós vamos precisar de mais funções docentes. Portanto, segurança sanitária, adaptações na gestão pedagógica e investimentos estruturais. E tudo isso sendo atravessado por políticas de participação, né? Ou seja, não tem como a gestão agora, né, se fechar. Eu reitero a necessidade de chamar para esse debate os gestores educacionais, as redes do Fundamental 1 e 2, as redes municipais, né, juntar a UNCM, a Undime, juntar o CONSED, o Conselho Nacional dos Secretários, para estabelecer e estabelecermos em cada nível da federação resoluções. Eu acho que isso é absolutamente importante. A Nara colocou uma coisa fundamental, olha, né, não tem máscara, né? Não tem máscara. Bom, e coloco mais uma vez a necessidade de pensarmos que a gente está também no meio de uma disputa da economia política da tecnologia, né? As big techs estão... o meu receio nesse debate é que o EAD ele está abrindo uma porta para ele se consolidar. Eu tenho muito receio disso. Portanto, eu quero deixar muito claro para vocês. Defendo a segurança sanitária e educacional, os direitos humanos das crianças, adolescentes, dos trabalhadores e trabalhadoras e das famílias, né? Esse é o nosso patamar. E a democracia, né? A democracia, sobretudo. E é muito importante. Isso não quer, né, dizer que nós abrimos mão da educação presencial, ok? Eu acho que isso é muito importante. Mesmo que ela não se dê agora, nesse semestre, a gente está falando de 2021, ok, então. Mas eu quero dizer o seguinte, nós não estamos entregando a educação brasileira para a Google. Eu acho que isso é muito importante para os grandes conglomerados da educação. Rebeca me lembra. E as entidades dos estudantes. Claro, fundamental. Né? Tudo que eu estou falando aqui envolvendo também as juventudes e as entidades estudantis. Queria só dar essa contribuição. Amanhã eu vou ter uma reunião, um bate-papo, na verdade, porque eu estou muito preocupado, em especial, com as escolas do semiárido. Então, eu estou vendo aqui, a Ana colocou que tem gente aqui do Vale do Jaguaribe, né? Super importante também, tem gente do Cariri, do Crateús, né? Eu já saudei, quero saudar também o pessoal aí do Vale do Jaguaribe. Então, assim, eu preciso muito dessas informações. Quanto mais informação vocês me derem sobre escola, que hoje é isso, que escola... eu quero, sobretudo, as informações sanitárias, da água da escola. Eu acho que isso é super importante. As de Fortaleza, minimamente, já chegam a mim, mas eu queria, sobretudo, essas, em especial, lá das comunidades rurais. Eu não quero me estender mais, agradecer mais uma vez a possibilidade de conversar com a Ana Karina, aprender aqui muito com a Enedina, a Hanara e sempre com o nosso amigo Otacílio. Obrigado. Obrigadão, Renato. Eu acho que nós é que precisamos fazer essa ponte, né? Nós, professores, com o mandato, você já vem fazendo, né, ouvindo aí os movimentos, né, como você bem colocou aqui em Fortaleza, fica mais fácil, mas é importante que essa ponte fique cada vez mais estreita entre nós, para que a gente possa estar aí juntos, nos fortalecendo e levando as demandas que muitas vezes o assédio moral não permite que a gente trave uma batalha sozinhos, né? Eu preciso estar junto nesse momento, e claro... Você me permite 30 segundos? Sim, sim. Assim, eu já estou naquela idade que a gente conta história, né? Quando eu era do SEDECA, a gente ia... Bem, agora no mandato, né, isso é importante que as pessoas saibam, eu já visitei mais ou menos 130 escolas. Quantas vezes eu fui ao Adalto, né, Otacílio? Então, eu sempre muito bem recebido lá, Ana e tal. Não, mas inúmeras vezes, né? Eu fui a 120 escolas. Fui a escolas não só em Fortaleza, em todo o Ceará. Mas antes disso, eu ia muito à escola quando eu era do SEDECA. E uma vez eu cheguei numa escola que a escola tinha um pote. Um pote. Ela não tinha água na cozinha, ela tinha um pote
Nem aquele pote que a gente tinha na casa da avó, na casa da minha avó, lá em Amontada, tinha um pote também, tinha um pote da água. Eu fotografei, nunca me esqueci dessa escola, e era em Fortaleza, certo? Então, para nós é muito importante pensar esse nível, né, de precariedade sanitária em que as escolas. Eu estou falando de uma realidade de, né, 20 anos atrás, obviamente. Estou falando de 20 anos atrás. Mas eu imagino que muitas escolas ainda estejam assim no semiárido nordestino, no semiárido cearense. Era só para dar esse relato, né, de que isso me veio à cabeça agora, eu não podia deixar de falar. Uhum. Bom, a gente passa agora para a Legal. Enedina, tá, Enedina? Tá bem, Ana? Então, gente, vou tentar aqui ser rápida. Eu sei que a live já está se estendendo. Vou tentar cumprir a minha palavra, viu, Renata? Que tentar ser rápida. Então, gente, eu acho assim, essa questão que o Renato colocou da água, muito interessante, né? Porque a gente, a qualidade da água que chega até a escola sempre foi uma preocupação, né? E agora, então, mais ainda, né? E no estado do Ceará isso sempre foi um problema. Gente, agora aqui, para tentar fechar, né? É, eu queria registrar que tem alguns companheiros, né? O companheiro Rafael de Jaguaribe acompanhou aqui a live com a gente, a companheira Aurenice de Canindé e a Kátia de Jaguaribara, inclusive aproveitar esse finalzinho aqui de live para dizer que o sindicato lá está sofrendo com práticas antissindicais, né? Perseguição por parte da gestão, por ser um sindicato que luta, um sindicato que cumpre o seu papel. E aí, gente, Manda para para mim, Medina, manda para mim. Tá, a Kátia ainda está aqui, vou pedir para ela fazer contato com você, acho que ela está acompanhando aqui. Então, gente, para tentar fechar aqui, primeiro a gente vê com muita preocupação, né, essa questão na escola, como já colocou anteriormente, porque em situações anteriores, por exemplo, os professores a Ana Karina bem colocou, né, a gente tem muito contato, né, principalmente quem é professor do ensino fundamental, também ensino médio, né, a gente desenvolve na escola uma relação realmente de muita afetividade, de muito carinho, e a gente tem uma cultura de se abraçar muito, de se encostar, de pegar um no outro, então nesse momento agora do retorno, é uma outra espécie de relação que a gente vai tentar construir com esse distanciamento. E nas séries quanto menores, Acho que caiu a... você Congelou. Não tá dando para ouvir, Enedina. Acho que não tá dando para ouvir, Enedina. Congelou aí a imagem. Bom, a gente dá continuidade, né? Acho que não voltou Isso, quando ela ainda. voltar, ela Isso, retoma a conclui. fala, Isso, né? então a gente vai pro Otacílio e depois aí a gente vê como é que faz. Vai lá, Otacílio. Tá. São os pontos aí importantes que foram colocados, pelo menos que eu consegui observar, né? Uma preocupação é essa em relação Tá congelando de um por um, né? Ó, agora o Otacílio caiu também. Acho que tá congelando e caindo de um por um. E a Ranara? Enedina voltou. A Oi, Ranara caiu voltei. também. Eu tive uma queda de energia aqui em casa, não sei o que foi. Ah, então a tua área é a área do Otacílio, que ele também caiu a energia dele. Será que ele está vizinho aqui? Então, eu continuo, tento fechar. Como é que vocês Pode, combinaram? pode ser, Otacílio? Ela conclui e você pega novamente, retorna. Pode ser, Nedina.
Pronto, então, bem rapidinho, gente. Então, como eu estava dizendo, a gente vê assim que quando uma criança, na escola, na sala de aula das séries iniciais, ela fica gripada, né? A chance de aumentar essa gripe na sala de aula, do professor se contaminar, isso é muito grande. Isso é algo que a gente vivencia todo ano nas escolas. Então, esse retorno é muito preocupante, porque a gente já vive essa situação, já vivenciamos em outros momentos. A gente já sabe, quando começa aquele momento das gripes nas escolas, todo mundo pega, né? Então, isso é uma preocupação que a gente que traz essa lembrança nesse momento desse retorno. A outra questão é evidenciar, no caso da situação que a gente vivenciou em Caucaia no ano passado, uma greve de 2019 de 14 dias, nós vimos nós revelamos para a população qual era a situação das escolas, né? Escolas com a fossa estourada, escolas onde a sala de aula só tem condições de funcionar com ar-condicionado, porque é uma sala pequena, uma sala quente, sem ar-condicionado, não tem como funcionar. E essas salas de aula, algumas delas só têm ar-condicionado, porque as professoras compraram ar-condicionado para poder a sala de aula ficar mais adequada para o aprendizado das crianças, professores que pagam a internet da escola para poder a escola ter internet. Então, se essas questões básicas para o funcionamento da escola, os professores estão pagando a conta, como é que agora, para voltar à normalidade, para voltar às aulas, vai ter recurso para tudo isso, né? Então, a gente vê, assim, muito sem acreditar que voltar com segurança será uma realidade possível, né? Porque essas questões básicas, hoje nós temos trabalhadores de educação que pagam a conta para ter isso funcionando. E aí, para finalizar, é a nossa luta, né, em torno desse período da pandemia. A gente vê que na saúde, os trabalhadores da saúde, muitos não tiveram treinamentos para utilizar os equipamentos de proteção, e já são trabalhadores da saúde, já tiveram uma formação voltada para esse trabalho em ambientes insalubres, inclusive, e que muitos ainda têm dificuldade de usar de forma correta. E nas escolas, que nós nunca utilizamos isso? Será que nós vamos saber utilizar as máscaras, saber utilizar os equipamentos, né, necessários para se proteger, né? Então, é algo que o treinamento também é indispensável quando for realmente para retornar. E aí, para finalizar, as nossas lutas nesse momento da pandemia, né? Estamos aí um momento de muita dificuldade dos professores, né, superando desafios, tendo que dominar a tecnologia, tendo que fazer videoaula, tendo que ser, né, contadores de história na internet, perder a timidez, né, superar várias dificuldades, inclusive pessoais, né, para poder garantir que a aula chegue. E a gente sabe que, por melhor que seja a aula, né, não será igual a aula presencial, mas nós queremos que a aula presencial volte mais com segurança. E aí nós estamos, no momento, com salário congelados, né, a proposta do Bolsonaro de congelamento do salário dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais. A APRECE, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará, orientou uma antecipação de férias, onde muitos prefeitos fizeram adesão a essa antecipação de férias escolares para demitir os trabalhadores contratados, né, para suspender o contrato, não só naquele mês, né, para receber o salário, porque a maioria nem recebe um terço de férias, e ainda ficar o restante da pandemia sem receber, né? Então, assim, algo altamente desumano, né? E aí, para finalizar mesmo, a questão do assédio moral, né? O assédio moral na pandemia. Muitos trabalhadores, principalmente os contratados, né, têm que estar ouvindo muitas vezes de alguns gestores que não têm compromisso, não têm respeito aos outros trabalhadores, que tem que dar graças a Deus de estar trabalhando, né, e que tem que se submeter a determinadas exigências, né, porque não tem sido fácil a vida dos professores nesse trabalho remoto. E aí ainda sofrer assédio moral, então nós recebemos inúmeras denúncias, né, de diálogos, né, desses diretores, né, realmente assediando, né, humilhando, né, esses trabalhadores, né, com cobranças absurdas, né, com prazos que para a condição que nós estamos, a gente pode dizer que são prazos desumanos, né, e são cobranças desumanas, porque nós estamos vivendo um momento com medo,
né, de tudo que está acontecendo, muitas pessoas com pessoas da família que já foram contaminadas, cuidando dos nossos idosos, né, cuidando dos filhos. Então, um momento onde, principalmente para as mulheres, recai muita responsabilidade, aí um ambiente de trabalho, né, que pressiona cada vez mais a gente, isso não é nada saudável, né? Então, a gente encerra agradecendo mais uma vez, Ana Karina, pelo espaço, né, por tudo que a gente vivenciou aqui nessa live, foi uma ótima experiência, e nos encontramos nessa luta, né? Um tema muito, muito instigante, né? E que a gente fica realmente com vontade demais, né? Mas agradecer, e acho que foi um bom debate. Obrigada. Tacílio, para o fechamento, por enquanto. Legal. Voltando então aqui, eu queria lembrar essa questão aí dos funcionários terceirizados, né, que além da diminuição de carga horária, tem também suspensão de funcionário, tá? Não é demissão, é suspensão. Uau. Congelou a do Otacílio a fala novamente? Eu acho que está congelando a fala do Otacílio. Não, nada disso até o momento, né? Falhou um pouco aí? Sim, um pouquinho. Tá. Nada disso até o momento, né, de que a Rebeca tinha perguntado aqui anteriormente, tem chegado na escola, né, de organização, de reforma, de plano, né? Nada disso tem ainda sido debatido. Mas aqueles funcionários é uma questão de preocupação. Tem uma situação que a gente não discutiu aqui durante o tempo, né, que é pequeno. Tem a questão aí do Enem, que é outra situação preocupante, principalmente para os alunos aí do ensino médio, que a Ana Karina colocou lá no começo da fala dela. Muita gente não acompanha esse dado, mas 87% dos alunos que terminam o terceiro ano da educação básica, do ensino médio, são das escolas públicas. Então, era para ter um peso muito grande a fala dos estudantes das escolas públicas do país. E não tem. O ministro está fazendo aí esse ministro que saiu, que o povo brasileiro nem o nome dele sabe falar, deixou aí uma consulta, mas é uma consulta fajuta, né? Colocando datas aleatórias, que não tem nenhum tipo de sintonia com o que está acontecendo no país em torno de isolamento social. A gente precisa pressionar, eu sei que foi um ganho, sabe, Ana, ali na questão dos estudantes terem conseguido o adiamento, né? Que o ministro também se sentiu pressionado com o andamento que estava tendo do cancelamento que ia ser feito pelo Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional recuou porque o ministro colocou a ideia de fazer uma consulta. Essa consulta é muito fajuta. A gente tem que pressionar o Congresso para que ele continue a tramitar o projeto que já está tramitando, estava e parou, que é de cancelamento do cronograma, até que se possa ver como é que vai se dar o encerramento dos anos letivos no país inteiro, aí sim, criar um cronograma, como a Universidade Estadual do Ceará fez, né? Estava com o cronograma todo feito no vestibular. O que ela fez? Quando viu a situação, entendeu que deveria ali suspender o seu cronograma, ali sem data determinada para retomar, e aí sim, quando mais lá na frente achar que dá para retomar esse cronograma, tomar. Então, eu acho que a gente tem que lutar por isso também em relação ao Enem, né? Não tem que sair essa consulta, tem que passar o cancelamento do cronograma.
quando a gente definir final de ano letivo, a gente define o cronograma também para os 80%, 87%. Descongelou novamente. Bom, eu acho que a gente pode passar, então, não, para a próxima, porque a gente já está com É a bastante tempo de Renara, né? live. Ranara, então. Cortou aí no final, Renara, Tacílio. né? Mas deu para pegar Tá, aí sua ideia. Ranara, tranquilo então. está entre Um abraço nós. para todos. Renara, tá sim. Opa, então, eu concordo com todas as falas novamente, né? As questões que vocês falaram sobre justamente a estrutura das escolas, né? Sobre a água, sobre a escola tá em estruturas de receber os alunos para ter uma volta responsável, né? É uma questão enorme, né? É um parâmetro enorme, porque as escolas, elas, muitas possuem somente um banheiro, né? Nas escolas que tem mais de um banheiro, muitas das vezes falta água. Na minha escola, diversas vezes falta água lá. Então, e a questão até de como é que a gente vai se higienizar, né? Sabonete, que muitas das vezes não possuem nos banheiros, é, sabonete líquido, né? Porque em barra a gente sabe que também é um vínculo de contaminação. E também a questão de justamente essa dos alunos, dos professores, não terem realmente, de fato, um treinamento de como é, usar máscaras, todas essas questões de saúde não é do âmbito deles e muitos deles não sabem, né? Então, a gente fica também a mercê dessa situação. E em questão do Enem, a gente estava até conversando no próprio coletivo, né, do Afronte, com os secundaristas que é justamente isso. Era para suspender o calendário, né? O Weitraub, ele estava botando datas para o SISU já e tudo, e a gente nessa situação de que não sabe nem quando vai ser a prova, a partir do momento em que ele bota uma votação no site do INEP, né, para as pessoas votarem quando que é a data, ele já está sendo novamente excludente, né? Como é que os alunos que não têm acesso à internet vão poder votar, né, na data que querem? Então, ele coloca os alunos em uma situação que a gente não sabe nem como agir, né? A gente lutou pela causa do Adienem, né? Conseguimos que o Enem fosse adiado, sem data ainda prevista. E aí e justamente isso que o Otacílio falou, que realmente o calendário ele tinha que ser suspenso, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem uma data a qual seja segura para a aplicação da prova. São milhares, são milhões de estudantes que fazem as provas. Então, como é que a gente não tem previsão, não teria que ter previsão nem para retorno das aulas, quem dirá para aplicação do Enem, né? Então, eu também concordo super sobre a questão de cancelar o calendário, né? Até o momento em questão que seja seguro, marcar uma data e tudo. E também sobre que o Renato falou, né? Sobre a questão do. Deixa eu ver se eu lembro, meu Deus, esqueci de anotar. Eu acho que é basicamente isso mesmo. É, que a gente sabe, né, um momento delicado, que as escolas elas não têm estrutura suficiente para receber os alunos de forma segura, né, para volta às aulas e esse retorno. Então, a gente
quer isso, né? Que o governo seja um governo responsável, que não está sendo, que está abrindo comércio aí e deixando todo mundo à mercê da contaminação, mas a gente quer responsabilidade, quer um retorno seguro, os alunos, para os professores e para todo mundo que está em questão, né, desse retorno. Também sobre os funcionários terceirizados, eu também concordo muito. Na minha escola é aquela escola profissionalizante que eles dizem para padrão MEC, né? E para uma escola daquele porte, que é um quarteirão inteiro, tem 3 funcionários para limpeza, né? Então, como é que vai ter uma higienização segura, uma volta segura, sem higienização, sem funcionários para conseguir fazer com que mantenham a escola segura para os alunos e funcionários. Então, é basicamente isso. Eu concordo com todas as falas, vocês abrangeram muito bem a realidade que está de fato aí aos olhos de quem quer realmente enxergar que não é seguro voltar, não é o momento da gente pensar em voltar, é o momento da gente pensar em como vamos resolver e procurar a cura dessa doença, a vacina. Então, é se cuidar, é ficar em casa. E esse governo aí que quer botar a gente para a rua, botar a gente para dentro das escolas, para ser um vínculo ainda maior de contaminação, né? Então, é basicamente isso. Como não querer abraçar, né? Gente, olha, a gente já está bem avançado aqui no tempo e isso não significa dizer que a gente estando em casa ou com os trabalhos remotos a gente está trabalhando menos. Eu acredito que o Renato deve estar bem cansado, a Enedina também, né, Otacílio, enfim, Ranara, todos nós, e a gente está chegando para o final, então eu queria agradecer demais a disponibilidade de tempo, é uma temática extremamente urgente e necessária, a gente está discutindo nesse momento, né, todos nós estamos querendo muito pautar isso, mas a gente está tentando enxergar um canal de diálogo que nesse momento também é difícil da gente ver, né, da gente sentir esse canal, então é uma possibilidade a mais, né, as lives que a gente vem fazendo, já é a segunda vez que a gente chama o Renato para discutir o retorno, né, e eu acho que a gente tem que discutir ainda mais e mais, porque a gente só começa, né, porque são tantos os problemas, e a gente quer sim condições sanitárias, se não tiver a gente não vai dizer não aí para esse retorno em alto e bom som. Né? Para a gente ir pensando mais à frente, a gente precisa discutir calendário, a gente precisa discutir currículo, a gente precisa discutir conteúdo, porque quem faz tudo isso, calendário, currículo, conteúdo, somos nós, né? Tipo assim, nós, pessoas humanas, sociedade, é quem construímos. Quem estabeleceu 3 anos para o ensino médio? É essa sociedade. Então, a gente pode muito bem rediscutir os calendários. Eu acho muito ruim um retorno de forma atropelada. Eu acredito que a maioria das professoras e dos professores, também dos gestores e dos próprios estudantes vai querer um retorno de qualidade, né, sem pressa, sem atropelamentos, para poder ter no mínimo de aprendizado nesse momento futuro aí de retorno, né? Então, assim, nós vamos ter que ver tudo novamente, claro, do que foi produzido nesse período da pandemia, né, que foi enviado trabalhos remotos, a gente vai ter que rever, porque a maioria não recebeu, essa que é a realidade, né, e não vejo problema por parte dos professores em retomar os conteúdos, algo que a gente faz permanentemente todos os anos. Alguns alunos, inclusive, dizem assim, professora, por que não suspende? Professora, por que não apaga esse ano? Então, assim, os alunos têm opinião, né, e são opiniões muito melhor do que o próprio ex-ministro, agora ex-ministro da Educação, que passou essa gestão inteira brincando com a educação brasileira, né, chacotando de forma muito moleque mesmo, tratando a educação de forma muito escrachada até. Então já vai tarde, na verdade ele não fez nada que prestasse e está se livrando do que teria que resolver, que nada ele fez, muito pelo contrário, só piorou ainda mais a educação.
Então, eu acho que a gente tem as nossas responsabilidades enquanto professores, né, enquanto gestores, sindicalistas, estudantes, parlamentares, e eu acho que é esse o nosso papel de estar discutindo e fomentando e querendo trazer ainda mais e mais pessoas para essa discussão. Eu vou me encerrar por hoje, tá? Agradecer demais, desculpa o tempo, gente, mas é muito necessário, foi muito rico a participação de todas e de todos vocês. Uma boa noite, muito obrigada mesmo, bem grande, e até a próxima. Valeu, valeu demais. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Eu que agradeço muito, Ana, a possibilidade desse debate aqui. Valeu, foi massa. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau. Obrigado. Tchau, boa noite para todos. Obrigado.